Uma outra coisa complexa é que viver um novo tempo, por vezes a gente não gosta muito por um motivo muito interessante. Todo novo exige movimento. Não é assim? Se você vai mudar, exemplo, você está acostumado com uma rotina. Você acorda, toma seu banho, toma seu café, vai até São Paulo, trabalha, dá 18 horas, pega o metrô lotado, volta, desce no Tucuruvi, pega um não sei o que e tal. Você está acostumado. Para viver o novo, até disso, para a gente é um pouco complexo. Por quê? Porque vai ter que mexer na zona de conforto, porque vai ter que mexer no seu relógio, porque vai ter que mexer no seu despertador. E aí a gente olha para esse movimento, aproveitando que a gente está nessa fase, essa fase de ano novo, que por vezes a gente, por ter uma visão errada, e a mística faz parte do nosso movimento brasileiro, a gente sempre acha assim, ano novo, vida nova. Você é encorajado pelas pessoas para dizer o famoso, agora vai. Quem malha, sabe. Hein, Samuca? Voltou a malhar, aliás? Não voltou. Mas você é um atleta. Quem faz academia tá ligado. Eu faço academia. Não parece, mas eu faço. Não precisa fazer não com a cabeça assim tão veemente. Não parece. Ela falou, não parece. Essas primeiras semanas, como é que estão as academias? Lotadas. Aí eu cheguei na academia essa semana e ainda falei pra ela, falei, nossa amor, essa semana tá lotado. Mas tudo bem, só 30 dias. Daqui 30 dias todo mundo esquece. Um outro detalhe é que quando a gente fala de novo tempo, momento novo, nós precisamos entender que nem todo mundo vive um novo igual. O seu novo de 2024 pode ter começado top. Talvez você já começou 24 dando voadora na cara do capeta. Começou um novo emprego, já ganhou alguma coisa, trocou de carro. Talvez você seja um cara feinho e começou a namorar. Ó, a misericórdia do Senhor recaiu sobre a tua vida de um jeito incrível. Mas talvez, olha que interessante, o novo da tua vida não é um novo bom. Talvez o novo seja, por exemplo, um divórcio, é novo. Talvez o novo seja uma viuvez, seja o fim de um namoro. Talvez o novo seja, conforme eu disse até hoje de manhã, nós vivemos aqui uma intensidade de final de ano e de começo de ano. Nós tivemos um velório aqui na nossa igreja, no dia 24 de dezembro, quem estava aqui lembra, nós tivemos um culto fúnebre das 8 às 9, para dar tempo de arrumar a igreja e ter culto às 10. E tivemos um velório de uma ex-membro da igreja no dia 2 de janeiro. Uma irmã, aliás, Maria Júlia, queridíssima. Eu não a conheci, mas quando eu fui ao velório, eu só ouvi coisas maravilhosas. E a principal delas era, ela passou na minha vida, ela me ensinou, ela foi minha professora. Porque parece que a irmã Maria Júlia teve uma história com essa igreja, de que ela foi professora do infantil, passou um tempo, ela foi para juniores, ela meio que acompanhou a evolução das... Meu microfone está falhando? Foi você que apertou? Sem querer? Uma evolução, das vidas. Então perceba, nós precisamos entender que nesse movimento de novo, um novo tempo, um novo momento, a gente tem que estar apto e preparado para aquilo que vem. Eu fiquei pensando, enquanto eu vinha para cá, alguns novos da Bíblia. E é muito louco isso aí. Então, por exemplo, você já pensou para imaginar, já parou para imaginar, o dia que Deus chegou para Noé e falou, Noé, eu tenho algo novo para a tua vida. Noé falou, opa, qual que é o novo? Constrói uma arca. Uma arca? É, um barco bem grande, não é? Tem que caber um casal de cada animal. Imagina Noé falando assim, ixi. Sabe por quê? Porque vai chover. Você sabia que até o dilúvio não tinha chuva. Imagina Noé dizendo assim, chover? Eu não sei se você já viu aquele desenho eu não lembro qual que é a marca do desenho gospel, mas é muito louco porque os caras tiram sarro do Noé. Meus filhos gostavam quando era menor. Noé tá construindo a arca e os caras ficam assim, e aí Noé, pra que é isso? E Noé lá, tac, tac, tac. Aí quando eles começam a aloprar Noé, começa a chuva. Mas imagina pro Noé, tá de boa com os filhos, crente, constrói um barcão. Imagina o novo de falar assim, bom, agora eu preciso pôr nos meus dias, que eu preciso buscar um casal de cada animal. Olha que tarefa tranquila. E a gente lê esses textos da Bíblia, é engraçado, a gente fala assim, ai que bonito. Bonito não foi você. Imagina para pôr o leão na arca. E esse desenho, aliás, alopra tudo isso.
Imagina o novo do dia em que Deus falou para o próprio Moisés assim, ó, tenho algo novo para você. O seu novo é que você precisa ir ao Egito libertar o povo. O que eu quero trazer para a gente é justamente esse movimento do novo, os cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, para que a gente não confunda as histórias. Veja, nós estamos aqui numa igreja lotada, cada um está vivendo uma coisa. Você tem essas neuras? Eu tenho. Às vezes eu estou no carro, eu fico pensando assim, rapaz, tem alguém agora que está entrando na UTI. Ó a viagem. Aí eu falo, caramba, tem alguém que está tendo um infarto agora. Eu só estou aqui com o farol fechado. Tem alguém nascendo. Você tem esses negócios? Ou senão eu fico assim, no Japão agora, 8 da manhã, estão tomando café. Ó, que nojo essa hora. Ah não, café é gostoso. Porque cada um vive um tempo. Talvez você usou os primeiros dias de janeiro para viajar. Está voltando relaxadão, ardido. Talvez você usou para visitar alguém no hospital. Talvez você se deu mal no começo do ano, entre aspas, que nem eu, que estava planejando viajar dia 1º, mas resolvi ficar doente dia 31. E fiquei doente, e fiquei com febre. Consegui depois viajar 2 diazinhos. O que eu quero dizer é sobre esse movimento de que a gente não se iluda com o novo. E que a gente entenda que o movimento da vida, ele é cíclico e faz parte. Para que você não caia nessa. É claro, qual que é o meu desejo? Que 2024 seja incrível para todos nós, amém? É o meu desejo. Agora, vai ser? Não sei. Ai meu Deus, tá gravando, mas eu vou falar. Eu acho interessante, a gente não costuma fazer, mas igreja que faz campanha de começo de ano. Eu vou pregar em 2 esse ano agora, em janeiro. Campanha dos 12 dias, que cada dia representa tipo um mês, tá ligado? Aí tem uma igreja que diminuiu, acho que está com pouca fé, são só 3 dias. Então eu vou pregar para praticamente 4 meses de fé. Eu achei isso interessante, não tenho nada contra não. Mas o que eu preciso dizer para você essa noite é, esteja preparado para viver. Porque senão, a gente começa jogando a intensidade lá no alto, a expectativa no alto. Talvez em fevereiro você me procure dizendo assim, alguma coisa deu errado. Porque nós estamos sujeitos a passar por tudo. Talvez o seu novo esse ano seja perder alguém que você ama. Quem pode garantir? Talvez o seu novo esse ano seja diferente, seja ter um novo amor. Ó, você já desistiu da vida 2, mas o príncipe vai chegar aqui esse ano na igreja. Vai ser a primeira pessoa que vai entrar aqui com um cavalo branco. Você vai olhar e vai fazer, meu Deus, que homem bonito. E ele vai parar o cavalo perto de você e vai perguntar, a irmã senta onde? Só para eu. Talvez. Mas o que eu quero trazer para os nossos corações é justamente isso. Existe um novo para cada um, existe um movimento para cada um, mas a gente precisa estar atento a algumas coisas para que a gente passe por qualquer fase sem abalar a nossa fé. Amém, queridos? Então, se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta que Pedro escreveu no capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Aqui Pedro está trazendo algumas dicas para a igreja. 1 de Pedro, capítulo 5, nós leremos do 5 ao 11. E eu estou com a versão NVI, talvez, eu acho que já deve ir para a tela se você não trouxe Bíblia, mas se não for, acompanha aí com alguém que está do teu lado. E a minha versão diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém
e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é tão eficaz e tão oportuna. Irmãos, a primeira carta de Pedro, ela tem um tom bem acentuado na parte pastoral. À medida que o apóstolo tenta fornecer aqui algumas orientações e algumas exortações para uma resposta cristã de uma vida adequada diante da oposição de sociedade que eles viviam, Pedro ele está tentando trazer a visão dos crentes de ter fé à luz daquilo que Jesus já fez e que continuaria fazendo. Existe uma passagem central aqui do livro de Pedro, que é a passagem que está ali em 1 Pedro 5,12, é a sequência do nosso texto, que ele afirma: eu lhes escrevi, resumidamente, encorajando-os e testemunhando-os que essa é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. É evidente que essa oposição, esse movimento do cristianismo, ele estava muito forte naquele tempo. Então nós estamos diante de uma carta que, diferente das cartas de Paulo, né? Paulo geralmente, ele escrevia cartas endereçadas. Carta à igreja X, carta a Timóteo, carta a Tito. Aqui a gente está numa carta que é para crente. É como se Pedro escrevesse uma carta mais ampla, uma carta mais aberta. Se a gente fosse resumir a carta de 1 Pedro, nós podemos resumir que ela visa encorajar o viver cristão que honra a Deus no meio de oposição crescente, refletindo sobre as reações exigidas pela vocação celestial. Ou seja, estejam preparados para o tempo, estejam preparados porque vocês foram chamados para algo diferente. Então nós estamos diante de uma carta que nos dá bases boas de teologia, para que a gente entenda que nós vivemos numa contramão. Nós vivemos numa contracultura. E por que eu gosto de pensar e trazer isso sobre o novo, para que a gente não se engane? Porque nós precisamos entender que esse movimento do novo, por vezes, ele nos deixa emocionado demais. Hoje de manhã, eu preguei sobre a importância que a gente tem de cultuar, de adorar e de não falar besteira. Eu usei o texto de Eclesiastes, capítulo 5, que Salomão nos ensina a evitar de ficar fazendo promessinha, a evitar de ficar fazendo voto. Por quê? Porque a gente gosta de fazer voto e não cumprir. E Salomão está dizendo assim: cuidado, é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Aqui o que eu quero que a gente pense juntos é tomar cuidado, porque o ambiente da emoção é perigoso. Então talvez você pensou assim: não, chega de ficar solteiro. 2024 eu vou chutar o balde, que eu mereço. Porque eu sou filho de Deus. Se não tiver com isso aqui bem relacionado entre fé e razão, você vai fazer um monte de besteira com a tua vida. E cansei de ser um crentezinho, porque agora está na moda, né? O jovem, para ser descolado, ele tem que ser um crente descolado. Não, cansei esse negócio de só ir para a igreja e de não fazer nada assim, sabe? Quando o crente quer aprontar, ele não fala, ele fica meio... cansei desse negócio de... eu quero um negócio mais... Fala nada com nada. Mas é porque ele não está querendo assumir que ele quer alguma coisa que não deve. Ou seja, o movimento da emoção, por vezes, nos coloca em situações perigosas. O que eu preciso te lembrar é que nós precisamos estar com as nossas razões e a nossa fé no lugar certo, para que Deus não seja o culpado dos nossos erros, para que a gente não jogue sobre a conta dele aquilo que a gente tem aprontado. O novo é um ambiente perigoso, mas se ele for vivido de forma legal, se ele for vivido de forma propositiva, ele tem tudo para ser bom, porque faz parte da jornada. Talvez você esteja se preparando para ser pai pela primeira vez. Tem alguém aqui que vai ser pai ou mãe? Já vai ser? Está caguetando? Não, é profético. Não. Tem alguém aqui que ninguém está grávido nessa igreja? Gente, a gente precisa crescer. Ninguém grávido? Tem alguém que vai ser avó? Está preparada? É o primeiro? É o primeiro neto? Gente, dizem que ser vô é mais legal, vô e vó é mais legal que ser pai e mãe. É verdade? A minha mãe vive repetindo isso. Eu acho que a parte principal é porque devolve para os pais. Eu já falei isso, né? Porque vocês pegam só a brincadeira, tal, chorou, falam: gente, teu filho. Alguém aqui vai casar esse ano? Gente, que igreja mole.
Ninguém casa, ninguém tem filho. Não. Alguém vai divorciar? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém vai casar esse ano. Gente, a gente vai começar a fazer... Nos católicos é o Santo Antônio. Vamos bolar um nome aí para nós. Alguém pretende namorar esse ano? Tem que ser corajoso, né? O jovem vai falar... Todo mundo vai falar, o encalhado levantou a mão. Alguém pretende sair do país esse ano? Você não vale, né? Já casou com um americano, quem mais? Você pretende? Mas vai ou só pretende? Não está marcado. Cadê a mãe? Ele quer sair do país esse ano. Vamos realizar? Já consegui, deu certo. Eu acho. Alguém aqui vai trocar de carro esse ano? Vai trocar de carro é graça. Alguém aqui fala uma coisa legal da vida, assim, é que eu acho que casar e ser pai é o mais legal, e ninguém vai fazer isso aqui. Que igreja sem emoção. Quem é casado? Gostei da animação do Rafa, boa, fez a ola, casado. Você lembra de quando você casou? Não sei se você teve isso, eu tinha mó medo de casar. Você também tinha medo? Por quê? Porque eu lembrava que as contas iam vir no meu nome. Juro. E eu lembrava que se tivesse qualquer barulho de noite, meu pai não estava. Eu lembro que quando eu casei, eu falei assim, ih, mano, mas se alguém mexer na porta, quem levanta? Porque enquanto você é filho, meu irmão, se não mexerem no meu quarto, eu nem me mexo. Tem o pai? Aí quando eu casei, que chegou a primeira leva de boleto, eu falei, Jesus, pra que gastar tanto? Não é assim? E ter filho, eu acho que é pior. Porque é um novo que a gente está muito feliz, mas com medo, velho. Mas dá um medo. E eu juro que eu falava para ele assim, ó, e se esse bebê morre? Porque nós dois não cuidamos nem de nós dois. Não é assim, eu lembro, gente, é sério, eu já contei para a igreja, eu não esqueço a cena, quando a Helena nasceu, que é a primogênita, que a médica me deu. Ela falou assim, ó, tô a tua filha. Aí eu peguei e falei, meu Deus, aquela coisa pequena, e eu falei, como é que segura esse negócio? Mas é interessante, né, porque desce sobre nós um Power Ranger, você morfa pai, e de repente você chega e faz, minha filha, dei banho um mês seguido e tudo mais, são novo. Só que se a gente não estiver atento para o tipo de novo, o nosso coração é carregado de forma errada. Então onde eu quero chegar com isso tudo? O que eu quero que a gente pense hoje é sobre os cuidados com o novo. É sobre como eu direciono o meu coração diante do novo, seja ele bom, seja ele ruim. E a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração é que diante de um novo tempo, lembre-se da humildade ante a Deus e ante aos irmãos. Acompanha comigo o verso 5 e o 6. Da mesma forma, jovens, e aqui, apesar do termo jovens estar escrito, deixa eu fazer um adendo, aqui o texto não é para jovem no sentido de juventude. Aqui Pedro está falando para aqueles mais novos, não de jovenzinhos. Pedro está falando com líderes, depois ele está falando com a galera. Então ele está dizendo assim, aqui é o mais novo, muito mais o jovem na fé, o jovem que não era alguém de liderança. Então, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Olha que interessante os detalhes desse texto. Nós estamos aqui com Pedro, e esse Pedro é aquele Pedro que quando está escrevendo aqui, já está sendo muito formatado por tudo que viveu com o Senhor. Porque esse Pedro que escreve na primeira carta de Pedro, já é alguém muito diferente de quando ele andava com Jesus. Você conhece a história de Pedro? Pedro era o cara casca grossa dos discípulos. Pedro era o mais corajoso dos discípulos. Pedro era o falador dos discípulos. Mas Pedro é o mesmo Pedro aqui, que tem uma experiência com Jesus. E a gente vai ver essa experiência em Mateus capítulo 26. Que é quando Jesus avisava Pedro. Veja, Jesus está falando com Pedro, dizendo assim, Pedro, legal tudo que a gente está vivendo, mas você vai me abandonar. O que Pedro dizia? Eu? Tá doido, mestre? Que é Pedro, irmão? Quer tiro, porrada e bomba. Se alguém chegar perto do Senhor, é voadora nos caras.
que aconteceu quando Jesus foi preso? Uma das cenas mais incríveis, que eu quero muito pregar em breve sobre essa cena, é a cena de Jesus vendo Pedro vendo Jesus ser crucificado. No momento em que ele é reconhecido e as pessoas falam assim: você não é um deles? E o que o Pedro faz? Eu? Tá doido? Aí vem a segunda e fala assim: esse aqui eu conheço, eu andava com ele. Não! Esse é o mesmo Pedro que ouve o galo cantar e se lembra da fala de Jesus. Ou seja, aqui já é um Pedro que entendeu. Ele está escrevendo e percebendo que é melhor a gente ter uma humildade para ouvir quem entende mais do que a gente. Porque aqui, Pedro poderia muito bem ouvir Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 26, e falar assim: mestre, esse dia vai ser muito difícil, mas se o Senhor está dizendo que vai acontecer... Percebe? Nós precisamos entender, irmãos, que a humildade, ela não pode sair da nossa jornada, e não importa o tempo que você viva. Ser humilde e ouvir os outros, e de forma especial os mais velhos, é uma dica de vida. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Jovens, olha aqui para o tio. Ande com a terceira idade para ser feliz, meu filho. Visite a terceira idade. Sente para tomar café com a terceira idade e ouça o que eles têm para te dizer. Você vai sair encantado. Jovem anda com jovem, jovem é tudo zoado. Não é, jovens? Não, de história, não é zoado. A gente falha muitas vezes por isso. E o que o Pedro está nos ensinando aqui? Você precisa entender que essa humildade é você não deixar que a situação transforme o teu coração. Filhos, por exemplo, né? É muito interessante, eu fiquei pensando quando eu preparava essa pregação. A gente como filho, principalmente a minha geração e uma que vem depois da minha. Quem é muito mais novo não passou muito por isso, porque já mudou tudo. Mas a minha geração é uma geração que quase todos ali, eu tenho 38 anos, então quem tem ali 35 até uns 45, eu não sei se é a tua realidade, mas é a grande maioria. Os nossos pais geralmente não tinham muito estudo, mas eram firmeza. Trabalhava muito, nunca nos faltou nada, não era assim? Lá em casa, eu lembro até hoje a alegria dos meus pais no dia que eu fiz a colação de grau do marketing. E a minha mãe, ela chora por tudo, ela é muito emocionada. Eu puxei a minha mãe. Meu pai é um cara mais centrado, mais na dele. O negócio do meu pai é rir. Tanto é que quando eu fui na colação de grau, a minha sensação é de que a gente estava indo por ir. Eu falei, nossa, colação de grau é chato, né? Quem já colou grau sabe. Você entra num lugar, tem 6.000 pessoas para colar o grau. Geralmente você é os 5.870. Você já aplaudiu todo mundo, você já está assim no final. Quando chamam você, ninguém mais quer te olhar. Mas eu não esqueço da cena quando chamaram o meu nome. Que eu fui lá buscar o canudinho lá. E sabe aonde eu colei o grau? No Salão Nobre do Corinthians. Que não dá alegria nenhuma na minha vida, mas foi lá, essa desgraça. Eu lembro do meu pai levantando e... Aí eu, meu Deus. Mas mantive a pose. E sabe o que eu fiquei pensando? Como foi legal perceber que na evolução, muitas das coisas que eles fizeram foi segurar a onda para que eu pudesse ir mais longe. Aí sabe o que eu tenho para te dizer, jovem? Tem hora que o novo tempo na tua vida é ganhar bastante dinheiro. E aí você quer se achar mais que teu pai. Tem hora que você pensa, não, porque eu sou formado e a minha mãe não. Quem é ela para me dar ordem? Você não entendeu o que Pedro está dizendo. Porque o que Pedro está nos dizendo é, dê ouvido sim aos mais velhos. Ouça aos outros. Não perca a tua humildade. Irmãos, eu não vou me esquecer de um dos atendimentos mais difíceis que eu fiz num gabinete em uma outra igreja que eu fui pastor. Em que a mulher entrou no meu gabinete acabada. E ela falou assim, pastor, eu vou confessar uma coisa que eu tenho saudade. Eu tenho saudade de ser pobre. Porque foi só a minha família ganhar dinheiro que acabou tudo. Que dor que eu tive ouvindo aquilo. Ela falou, o meu marido começou a ganhar muito, a gente achou que era bênção, mas cada um foi para um lado. Hoje eu estou divorciada, os meus filhos longe de Jesus, e eu percebo que foi só o dinheiro entrar na nossa vida para acabar com tudo. Irmão, se a gente não tiver humildade, a gente não está pronto para o novo. Porque aqui, a sequência ainda é pior. Porque ele vai dizer assim, ó, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Nós, enquanto brasileiros, que temos a semântica ao português, nós aprendemos errado muitas palavras.
Porque sempre que a gente fala de humilhação, a gente pensa em menosprezo. Quando você lê um texto dizendo assim, se humilhem na presença de Deus. Se você não entender o que o texto está dizendo, você vai achar que Deus gosta de ver você. Se humilha. Praga. Não. A humilhação do texto bíblico aqui, o que o autor está dizendo é, se humilhar diante da presença de Deus é mesmo independente do que aconteça, Deus seja soberano sobre a tua vida. A ordem quem dá é Ele, a gente obedece. Isso é humilhação. Pra gente humilhação é briga da vizinha. Humilhação é a briga da família. Não, humilhar diante da presença de Deus é ter esse coração humilde de entender que a minha vontade é ruim, a dele é boa e eu vou me submeter à vontade dele todos os dias. Esse é o detalhe do cristianismo. Porque, irmãos, anota, não tem como, porque pelas nossas vontades o caminho sempre é tortuoso. Nós somos pecadores, miseráveis, amamos o que é errado, e se não fosse o Senhor nas nossas vidas, não teria jeito. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e eu falei, eu vou te falar uma coisa que eu falo para todo mundo, e eu não abro mão. Para mim, casamento só dá certo se tiver Jesus. Pode falar o que você quiser. E eu estou dizendo dá certo, tá bom? Dar certo não quer dizer ir até o fim junto. Estou falando ir até o fim junto fazendo vale a pena. Porque dizer que o seu casamento dá certo, sendo que você tem 60 amantes na vida, não é que deu certo, é que ela não descobriu. Casamento que dá certo é quando você se humilha. E meu irmão, não adianta. O problema é que a gente quer ser herói. O que Pedro está nos incentivando é se humilhe diante da presença de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Ou seja, tudo que tem dado errado nas nossas escolhas, a culpa é porque a gente se acha demais. E ponto. Porque se for pela minha vontade, eu tenho 14 anos de casado, só Deus sabe. E eu fico pensando que por vezes é ruim para mim, imagine para ela que casou comigo. Você que é casado, não precisa responder não, porque sua esposa está aí do lado. Se mantém sério agora, não sorri, que eu vou fazer uma pergunta e você não pode olhar para o lado. Fala sério se não tem hora se dá vontade de chutar o balde. Não se manifeste, fecha o olho. Agora entre você e Deus a resposta. E se você está tomando cutucões aqui, diga, para amor. Se não for com Jesus, se não for por Jesus, não vai. Então, queridos, cuidado com o novo, para que você não se ache demais. É que nem vida espiritual. Ou raça difícil é raça pastoral por isso. O novo de ser pastor deveria nos dar muito mais responsabilidade do que privilégio. Porque é um novo muito difícil. Aqui a gente tem um seminarista, Samuel também está no seminário. Quem mais está fazendo seminário? Tem mais alguém? João e Samuel são os que eu lembro. Tiago, 3 seminaristas. Eles eu acho que são bem resolvidos pelo que eu conversei com os 3. Mas geralmente, se você for para uma sala presencial do seminário, 90% vai dizer assim, não quero ser pastor, não, quero não. Não, quero só fazer seminário para saber mais. Sabe por quê? Porque a gente morre de medo de ter que ser pastor. Está com medo já? Quem entendeu o sinal da cabeça dele entendeu. Tem medo, Tiago, de ser pastor? Claro. E ó que Tiago já ministra, já canta, já dança, já ensina coral. Mas percebe? E por que é bom ter esse medo? Porque esse novo aqui é muito perigoso. Primeira dica que eu recebi quando eu virei pastor. Tenha mentores mais velhos. E a gente precisa. Hein, pastor Ismael? A gente precisa. Porque tem hora que um irmão mais velho vai chegar e falar assim, pastor, de pastor para pastor, cuidado com esse caminho aqui. Percebe onde eu quero chegar? Se a gente não tomar cuidado, nós somos imbuídos pela emoção do novo e nos esquecemos daqueles que passaram antes. E nos esquecemos inclusive de Deus. Tudo que você tem de novo que é bom, deixe Jesus participar. É um carro, use para honra e glória de Jesus. Comprou uma casa da praia, use para honra e glória de Jesus. Comprou uma casa maior, já sabemos onde vai ser a célula da galera. Use para honra e glória de Jesus. Agora, se você está usando o novo para amassar as pessoas e humilhar, você não entendeu quem Ele é. Amém, queridos? A segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração, diante de um tempo novo, independente de como você chegou nele, lembre-se que Ele tem cuidado de você. Essa parte é a parte complexa do novo, porque o texto vai dizer assim no versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Talvez você tenha dificuldade com o novo tempo por conta das marcas do tempo passado. Talvez você já falou tanto a frase, esse ano vai ser o melhor da minha vida, que só de pensar num ano novo você já para. Você está há 10 anos dizendo que vai ser o melhor ano, e não melhora nunca. Talvez você já passou por tanta coisa ruim, que não consegue entender, mas o que Pedro está dando de dica aqui é, independente de como você está chegando no novo, lance sobre ele toda a ansiedade, lance sobre ele todo o excesso de futuro, para que o presente seja vivido, porque talvez o seu novo seja um ambiente de muito medo. Exemplo, talvez surgiu a chance de você casar de novo, mas você tem um medo de casar porque seu primeiro casamento foi uma tragédia. Já falei que uma das coisas mais difíceis que eu já tive que atender em gabinete são mulheres que passaram por casamentos que sofreram violência. Porque o prazo de cura demora muito. Mas talvez chegou a hora de recomeçar. Talvez você esteja pensando assim, acho que eu não quero engravidar de novo. Porque eu já perdi 3 bebês. E eu entendo. Mas se for entrar no novo, lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Talvez você esteja num ambiente de medo e já tentou prestar, por exemplo, o curso diversas vezes e nunca passou. Já virou motivo de piada, de chacota na família. Talvez você está tentando a OAB. Eu lembro de um amigo meu que até quando a gente ainda tinha contato, acho que ele estava na 7ª. E ele falou, vou tentar de novo. Eu falei, meu irmão, desiste não. A minha irmã, vou dar um exemplo aqui. Lembrei agora. A minha irmã foi tirar a carta. Ela não está aqui hoje. Está aqui hoje, minha irmã? Não está. Louvado seja Deus. Minha irmã tinha muito desejo de dirigir. E aí eu lembro que eu era mais novo. A gente lá em casa, lembra que eu falei? A gente sempre foi pobre, mas feliz. Quando meu pai comprou, lembra do carro que soltava a chave? E que não tinha limpador de para-brisa, que era um Elba 86? Meu pai comprou aquele carro, eu não vou lembrar o ano. Você lembra, mãe? Também não lembro. Mas eu tinha ali 13, 14 anos, eu acho. Eu acho que foi isso. E eu eu tenho um tio, que sempre foi o tio que me levou para os lugares. E eu gostava de ver ele dirigindo. O homem tem essa, né? Eu ficava olhando, E eu lembro que quando meu pai comprou o carro, eu falei assim, pai, eu posso dirigir? Ele falou, você não sabe? Eu falei, claro que eu sei. Ele falou, você nunca dirigiu? Eu falei, você que pensa. Porque eu sabia. Aí ele falou, vai. Irmãos, ele não vai lembrar, mas eu lembro. Eu tirei o carro da garagem. Sozinho. Morreu 16 vezes. Morreu. E eu contei. Mas eu tirei. Aí chegou a época da minha irmã. 18 anos. Tirar a carta. O que ela fez? Pai, você me ensina a dirigir? Eu não vou negar. Meu pai está ali. Ele não é o melhor cara para ensinar a gente, não. Porque a paciência dele dura 4 segundos. Mas nesse dia eu dei razão. Minha irmã foi aprender a dirigir, eu lembro, a gente estava ali em São Miguel, no Parque Paulistano, meu pai falou, bom, você tem uma noção? Ela falou, claro que eu tenho. Eu falei, bom, ela tem a mesma noção que eu, então ela já viu o tio dirigir. Eu juro, irmãos. Eu estava atrás olhando, né? Eu estava junto. Meu pai falou, então vamos lá. Coloca o pé no lugar certo. Ela, pai, esticou os 2 pés. Falou, muito bem. Engata a primeira. Ela falou, que primeira? Aí eu falei, vai demorar essa aula. Meu pai falou, isso aqui você vai pisar e tal. Ela falou, beleza. Primeirinha. Aquela aula básica. Agora você levante o pé da embreagem levemente. E foi. Pai, eu falei, Aí meu pai falou assim, põe a segunda. Eu juro. Ela fez assim, segunda? Meu pai, o volante. Ela, o volante. Aí eu falei, eu acho que a gente vai demorar para chegar em casa. E aí, ela fez a melhor de todas. Que foi onde meu pai falou, para! Ela deu uma embaladinha na segunda, meu pai falou assim, agora freia. Ela freou com o pé esquerdo. Então ela fez, e o carro fez aquele, meu pai, para! Ela, pensando, ainda vai chorar, desgraça. Você freou com o pé esquerdo, filha. E aí você pensa assim, deu jeito? Deu. Ela foi para outra escola, tá tudo certo. Primeira prova, gente, vai que é tua. Voltou chorando. Não deu. Mas era crente, falou, não vou pagar o Crebra. A gente falou, é isso aí.
Segunda prova, voltou chorando. Eu não vou pagar o quebra. A gente falou, glória a Deus. Terceira prova, voltou chorando. E falou, eu não vou pagar o quebra. A gente disse, Quarta prova. A gente já estava chorando antes dela chegar. Quinta prova. A gente começou a pensar se era pecado dar o quebra. A gente começou a falar assim, Deus, vamos... Calma aí, Deus. Sexta prova. Sem quebra. Mas na sétima prova veio. E ela passou sem o quebra. Viu? Parabéns, querida. Dirige. Não dirige, mas passou. Percebe? E eu lembro que a gente falava para ela assim, ó, o problema é o seu medo. Por quê? Porque aquilo que por vezes eu tenho que voltar com um cara de novo, se já deu errado, o meu coração já está pesado. Eu já tenho um problema. Quantos namoros talvez você tentou e só arrumou traste? E aí você... E percebe que se a gente não entender que no novo Jesus precisa ir junto, nós deixamos de viver coisas novas e boas, porque o medo toma conta do coração. Irmãos, uma coisa que eu fico impressionado, nós estamos num livro antigo, nós estamos de um livro de muitos séculos atrás, e a ansiedade já tomava conta do coração. O grande detalhe da vida é você entender que não importa o tempo, Jesus tem que ir junto. Não importa o que está acontecendo. Por isso que eu vou te dar uma dica. Está recomeçando alguma coisa? Consagre ao Senhor. É namoro? Consagre ao Senhor. É um casamento? Consagre ao Senhor. Vai tirar a carta? Consagre ao Senhor. É um curso no vestibular? Consagre ao Senhor. Para que Ele vá junto e cuide, porque o texto está nos garantindo. Ele cuida de nós. No tempo bom, novo, no tempo ruim ou bom, Ele cuida da gente. Então, entregue ao Senhor o seu caminho. Para que independente do que aconteça, você não perca Ele de vista. Porque aí eu vou para o terceiro e último ponto. Que é o ponto do alerta máximo. Diante do novo tempo, lembre-se, o inimigo não descansa. Olha o que o texto vai dizer. No 8 e no 9, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amados, ouve isso aqui, o inimigo das nossas almas não tem poder sobre nós, mas ele quer nos atrapalhar. É no novo emocionado que eu esqueço do espiritual. Nós não podemos nos afastar disso aqui, independente da fase. O seu novo é feliz? Leia a Bíblia e agradeça. O seu novo é triste? Leia a Bíblia e peça misericórdia. O que está faltando a gente é perceber que independente do que aconteça, o momento espiritual, o movimento espiritual não pode ser abandonado. Porque é na emoção que a gente deixa Deus de lado e o diabo faz a festa. O diabo está muito triste por ver que a sua história está sendo reconstruída. O que ele quer fazer? Destruir ela de novo. O diabo está muito triste porque você está perto de chegar numa conquista. Mas sabe o que ele quer fazer? Acabar com a tua vida de novo. Nós precisamos nos lembrar que ele não dorme, que ele não para, que ele não vacila. Então, independente do que você está passando, lembre-se de colocar Jesus na jogada. Sabe por quê? Porque o diabo vai tentar estragar. Só que eu vou te dizer uma coisa. Ele não tem poder para estragar, sem que você permita. Consagre ao Senhor tudo o que você tem. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Não, pastor, mas eu tenho que tomar cuidado. Tem, você está carente. Aí você quer ter um novo relacionamento. Aí você pega o primeiro traste que chega. Aí o diabo já faz a festa na chegada. Não, agora eu vou ganhar muito dinheiro porque eu quero viajar o mundo. E aí você começa a trair sua esposa. O diabo já está na jogada, sabe por quê? Porque ele está sempre com uma bandeja de coisas para oferecer. O grande detalhe é que para aqueles que têm Jesus, Ele não tem poder nenhum. Ele não tem como mudar nada na tua história. Ah, pastor, mas é que está difícil e tal. Eu entendo. E aqui, tem uma outra coisa do ponto 3 que eu preciso te dizer. Porque o Pedro, ele está pensando tanto nos detalhes, que olha como ele termina. Olha que incrível.
Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resista ao diabo, permanecendo firmes na fé. Sabendo, olha que incrível, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Talvez você pense assim, é só comigo que acontece. Não é, querido. Está todo mundo tendo que carregar um probleminha. E isso aqui também tem uma outra lição para a gente na vida espiritual. Respeite a dor de quem está do teu lado. Porque talvez hoje seja o dia mais feliz da tua vida, mas para muita gente hoje é o dia mais triste da vida. Lembra que eu falei? Que tem horas que a gente está felizão pensando, tem alguém que está morrendo agora? A gente precisa estar atento a esse movimento espiritual. De cuidar de nós, cuidar dos nossos e cuidar da parte aqui, ó, vertical. Porque senão, é nessa hora que o inimigo faz a festa. Mas eu quero concluir essa pregação com a palavra do próprio Pedro. Para que você entenda que independente do novo, independente do que você tem vivido, não se compara com um novo que todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro vão viver. O seu novo pode ser bom agora, como pode ser ruim, mas não se compara com um novo que está por vir. E o texto no 10 e no 11 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Independente do novo de agora, há um novo reservado para a gente, num lugar que não tem como dar errado. Há um novo na eternidade, na presença do próprio Jesus. Quero concluir dizendo que independente do que você esteja vivendo, como você esteja vivendo e o que você esteja passando, siga firme, porque um dia isso vai passar. Deserto é passageiro. E o que a gente vive aqui, irmãos, pensa na maior alegria que você teve aí na vida. Pensa rapidinho. Maior alegria. Pensou? Quando você se encontrar com Jesus, essa alegria vai estar desse tamanho. Porque se encontrar com Ele vai ser a coisa mais incrível que a gente vai viver. Aí sim, o novo é para sempre novo. O novo é ao lado dele. É nesse momento que você vai entender que valeu a pena se humilhar na presença dele. Valeu a pena lançar sobre ele a sua ansiedade. E valeu a pena confiar que mesmo com o inimigo às soltas, ele tem cuidado e guardado os nossos corações. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero encerrar orando por você. Por favor. Feche seus olhos. A minha palavra, enquanto você está orando, é justamente de como está a sua vida. Como é que está o novo? Qual é o novo? É de dor? É de choro? O novo começou com uma má notícia, com uma perda. O novo começou quando o médico disse assim: é maligno, é maligno. O novo começou quando você foi convidado para ir no hospital porque alguém que você ama muito está num estado muito ruim. Confia nele, lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem que cuidar de você. O novo é a saudade de alguém que você não tem mais. Confia nele. O novo é a tua saúde. Pastor, acabei de descobrir, fui diagnosticado com A, com B, com um baita de um problema. O novo é alguém que você ama doente. Mas eu também quero falar aqui dos novos de alegria. O seu novo é um novo de... Está tudo muito bem, mas você percebeu essa noite que Jesus não está participando? Ou lembre-se, se de todos os novos bons estava presente, orou tanto por um emprego novo, e quando teve um emprego novo, abandonou a fé. Orou tanto por um namoro novo, por um casamento novo, e quando teve, desonrou a Deus. Orou tanto por esse novo que queria, e ao receber, Jesus saiu da jogada.
Quero orar por você que está com medo do novo. Você que sofreu na mão de alguém. Você que foi desenganado, desacreditado. E quero orar por você que está percebendo que deu muito espaço para o inimigo das nossas almas e está dizendo hoje: chega, eu vou consagrar ao Senhor tudo o que está acontecendo.